Boa noite a todos. Hoje a gente vai começar uma primeira live. Já tinha um bom tempo que eu não fazia live aqui. E primeiramente eu queria me apresentar. Meu nome é Rafael Falsi. Eu invisto na Bolsa de Valores e estou aqui justamente para poder dar um apoio para quem está começando e às vezes quer começar do jeito certo, né? Então vou falar um pouquinho do meu histórico dentro do mercado financeiro e que já vem de bastante tempo, né? Então as minhas primeiras ações eu comecei a comprar lá no ano de 2003 e lá em 2003 o mercado ainda era muito diferente, né? Então para poder comprar a ação era corretora do Banco do Brasil, a gente não tinha acesso ali como é que fala? As cotações em tempo real igual é agora, né? Era difícil, então a gente já era o primeiro home broker, já era possível comprar ali pela internet, mas ainda tinha um atraso, então não passava o tempo todo, né? Então você via ali as cotações com atraso e não sabia nem, né, a hora que você enviava a compra, se aquilo executou ou não, era super confuso. E depois foi evoluindo, né, rapidamente com a questão da internet e tal, lá para o ano de 2005, eu estava fazendo faculdade na época, eu sou formado em administração de empresas, e tinha matéria de mercado de capitais, e aí eu me apaixonei realmente pelo mercado financeiro, pelo mercado de capitais e vi que era a área que eu gostaria de atuar. Então eu vi as possibilidades que tinha no mercado de ações, o tanto de dinheiro que poderia ganhar. E aí eu busquei tentar um método, né, que tivesse uma forma de ganhar dinheiro investindo no mercado financeiro. E aí eu comecei a deparar com as dificuldades, né? Então os métodos principais eram dois tipos de análise que existiam, que era a análise fundamentalista, que é a que eu utilizo hoje em dia, inclusive, que é a análise dos fundamentos da empresa, né? Então a gente analisa realmente o que é a empresa, como que ela gera o lucro dela, qual que é o lucro dela em relação às ações, que tipo de proventos, de ganhos que podem vir do mercado de ações, e a partir disso, né, obter ganhos em cima disso. E a outra concorrente da forma de analisar, que é a análise fundamentalista, seria a análise técnica, né? A análise técnica nada mais é do que a análise através dos gráficos das ações. E ali é o canto da sereia, né? Então muita gente acredita que é possível prever a oscilação dos preços através dos gráficos, e ali é onde que a pessoa normalmente acaba tendo uma máquina de perder dinheiro, né? Então, porque é impossível prever as oscilações do mercado. Então a análise técnica tenta juntar um histórico de preço, tem várias teorias por trás daquilo ali, mas ela funciona por um tempo e o mercado oscila e aí ela para de funcionar e aquele ganho que a pessoa tinha, ela acaba virando perda e acaba não dando certo, né? Acaba não funcionando aquela forma de investir. E aí ela vai tendo perdas consistentes. Então eu fiquei anos estudando, trabalhei efetivamente com isso, né? Então fazia trade ali no mercado financeiro, onde que eu trabalhava, então a gente administrava algumas carteiras de investimento com análise gráfica, né? Que é uma coisa que hoje eu considero totalmente absurda, né? Assim, não tem a menor condição de fazer uma gestão de uma carteira grande de investimentos com base em análise gráfica, porque ela não tem consistência nos ganhos, né? Então a pessoa ganha por um tempo e depois ela acaba perdendo de todo aquele ganho. E ao longo desse tempo todo eu não tive a oportunidade de conhecer absolutamente ninguém que foi consistente no mercado de investir, né, dessa forma, analisando só gráficos e comprando e vendendo ações com base nisso. Né? E assim, os grandes investidores também falam da mesma forma, né? Os investidores mais antigos aí, Luiz Barsi, Luiz Alves, né? Que as pessoas não conseguem, especulando no mercado, tentando adivinhar se a hora se vai subir, se vai cair, o que compra, o que vende, e as pessoas acabam não conseguindo ter esse tipo de ganho. E aí depois disso resolvi fazer uma especialização na área e comecei a lecionar numa faculdade, né? Ali na Faculdade UNA, aqui na cidade de Belo Horizonte, e dei aula lá por 6 anos, especificamente na área de mercado de capitais e derivativos, né? Ensinava um pouco sobre investimentos de modo geral no mercado financeiro para alunos de administração de empresas, comércio exterior, contábeis e outros cursos correlatos. E então passou esse tempo todo e eu não conseguia uma forma de ganhar consistentemente. Então ganhava na bolsa um tempo e daí a pouco acontecia alguma coisa e perdia aquele dinheiro. E ganhava mais um tempo e perdia. E aquilo não ia se consolidando, né? Não via uma forma de fazer aquilo se acumular, uma forma de fazer aquilo crescer.
E aí, mais na frente um pouco, né, chegando ali mais perto do ano de 2018, ou seja, aí já 15 anos depois de tentar várias coisas no mercado e ganhava um tempo, parava, saía do mercado, voltava, investia mais um pouco, aí perdia de novo, aí ganhava um tempo, não segurava, aí perdia outra vez e ficava essa questão inconsistente, né? E aí a partir desse movimento, né, de analisar isso muitos anos, de passar esse tempo todo vendo como que isso atuava, eu resolvi voltar às origens, né? Então eu resolvi voltar lá ao que eu estava aprendendo lá em 2003, no começo, como que era o mercado, a questão dos fundamentos das empresas, como analisar para poder fazer isso de uma forma consistente. Então assim, como o tema da nossa live hoje ia ser como começar, né, as pessoas que estão querendo iniciar os investimentos no mercado, é importante a gente pontuar alguns detalhes até de organização financeira para poder começar a investir no mercado. Então, a base principal, que é a mais importante, é que o dinheiro destinado ao investimento que vai te gerar uma renda, né? Uma renda passiva, ou seja, uma renda passiva é aquele tipo de renda que não depende do seu trabalho, né? Você vai deixar aquele dinheiro investido e você vai literalmente, né? Assim, o dinheiro vai realmente trabalhando para você, o dinheiro vai produzindo frutos, né? Para poder você usufruir desse dinheiro futuramente. Só que no processo inicial é preciso que aquilo seja acumulado, porque se você tem uma quantidade pequena de dinheiro, né, o equivalente a uma quantidade pequena de ações, que a maioria das pessoas não tem um grande volume para poder começar, porque se a pessoa já começa ali com, vamos supor, 3 milhões de reais, 5 milhões de reais, ela já tem uma renda bem grande, né? Então aquilo ali já proporciona, ela já tem tranquilidade, já começa ganhando muito dinheiro. E isso não é a realidade de 99% da população brasileira. Então, para poder começar, a grande diferencial, vamos falar assim, o segredo ali mesmo é a constância, né? Então, assim, aquele óbvio que funciona para qualquer coisa na vida, né? Para o exercício físico, para emagrecimento, para saúde, para qualquer coisa, né? Enfim. E no investimento não é diferente. Então, a questão da pessoa começar a investir e ter uma recorrência nisso é fundamental, porque o que move os investimentos ao longo do tempo é a força da matemática, né? Então, você não tem como isso não funcionar ao longo do tempo, simplesmente porque é regido pela matemática, né? Então, se a gente está falando de matemática financeira que está ligada à questão dos juros compostos. Então, independente de qualquer coisa, se você investir da maneira correta, se você fizer a base bem feita, a partir disso, o que vai acontecer? Você vai ter um resultado crescente, continuamente exponencial. Mas eu levei 15 anos para a ficha cair para poder chegar nisso. Então, o que é a ideia que eu estou voltando aqui para as lives e quero desenvolver mais algumas coisas para poder auxiliar diretamente aos investidores, porque para poder poupar as pessoas, para que elas não precisem passar tanto tempo quanto eu passei, ou busquem outros caminhos para poder não precisarem perder tanto tempo para poder ter um resultado consistente, para poder conseguir ganhar de forma contínua e tudo. Então é um atalho, né? Uma forma da pessoa economizar tempo e economizar dinheiro. Então, assim, muito do que as pessoas vão perder, eu já perdi para elas, né? Não precisa delas perderem daqui para frente, pode simplesmente ter essa opção de mudar, e é isso que eu quero tentar passar, assim, né? Estou voltando com o Instagram agora, essa parte de direcionar mesmo essa informação no mercado financeiro, e pretendo poder atingir mais pessoas futuramente, poder auxiliar mais pessoas que estão nesse caminho. Então, se você tiver algum amigo, algum conhecido que tem interesse também na parte de investimento, né, indica depois, se você gostar do conteúdo, né, a gente está sempre aberto aí à contribuição e a gente vai nesse caminho crescente. Então, essa parte, né? Então, passei dessa parte, voltei lá no começo lá. Então, o principal para isso é ter essa constância nos aportes. Então, se é fundamental para poder começar a investir, é ter um valor destinado para a geração de renda. Então, hoje a pessoa ganha, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ganha, por exemplo, 10 mil reais, e a realidade da maioria das pessoas que ganham essa faixa é que ela praticamente consome todo, né? Consome todo aquele dinheiro e não sobra dinheiro para poder investir. E aí começa a grande dificuldade, né? Então, assim, eu falo que porque eu também passei por isso muito tempo e não consegui me organizar, então eu conseguia juntar dinheiro por um tempo, aportava alguns meses, depois aquilo não funcionava, eu parava de novo. Aí voltava de novo, não funcionava, parava, ficava nesse vai e vem, como muita gente acaba ficando. Acaba não levando isso a sério, acaba não tendo esse resultado com o tempo. E aí, a partir disso, né, depois que isso foi se consolidando,
E aí comecei essa questão de investir com mais frequência, né, de ter isso, que é justamente a pessoa de repente destinar esse dinheiro, né, o exemplo da pessoa de 10 mil, no começo do mês. Né? Então assim, porque se a pessoa for esperar o que vai sobrar no final do mês para ela poder investir, são poucas as pessoas que têm a disciplina suficiente para poder destinar o dinheiro. E normalmente essas pessoas que têm esse perfil de serem mais conservadoras, né? Que eu digo assim, que elas são econômicas, elas poupam bastante dinheiro, poucas delas sabem investir. Né? Justamente porque esse perfil de uma pessoa conservadora, ela tende a querer colocar o dinheiro às vezes na caderneta de poupança, aquele investimento bem simplesinho, ali, bem básico, ali, morre de medo de bolsa de valores. Né? Quando você fala em bolsa, ações, todo mundo tem essa imagem que foi criada pela mídia, de que é um jogatina, que é um lugar de perder dinheiro, e é realmente se a pessoa não souber o que está fazendo. Né? Então eu posso falar dos dois lados, porque eu já tive dos dois lados, eu já tive do lado de quem realmente perdeu muito, né? Assim, eu não tive nenhuma perda grande que comprometesse a minha vida, mas sempre perdia, ganhava, nunca tinha consistência. E de uns anos para cá, né? Mais precisamente depois de 2019, eu consegui essa consistência porque eu simplesmente voltei às origens, né? Comecei a fazer o básico bem feito, né? Quando você começa a ter isso, começa a ter um resultado muito melhor. E aí, a partir disso, né, então assim, a pessoa destinar ali um percentual fixo, né? Então eu falo, quando em 2019 eu resolvi decidir realmente abrir essa carteira, né? Isso foi baseado em um livro que eu estava lendo na época e tal, e esse cara era um grande empresário, o Carlos Wizard, ele é bilionário e tal, e ele teve uma experiência interessante, que ele tinha uma empresa grande, ganhava muito dinheiro com o concurso de inglês, né? Você deve ter ouvido falar da Wizard de idiomas, né? E esse empresário, ele tinha essa dificuldade, porque ele ganhava dinheiro, girava dinheiro na empresa dele, mas ele não tinha patrimônio. De repente ele estava morando numa casa que era inclusive alugada, né, a história que ele conta, e ele não tinha. Eu me assemelhei muito com essa história na época. Eu olhei e falei, puxa vida, eu estou morando numa casa alugada, o que eu estou construindo? Né? Tem uma empresa no ramo de transportes e tudo, mas a empresa gira dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro, e eu não ficava com nada. Né? Então o dinheiro entrava e saía e eu não tinha essa crescente. Eu falei, poxa, e a pessoa física? Onde que vai? Eu pensava só em reinvestir na empresa, reinvestir no negócio e tudo. E aí eu tomei essa decisão de começar a separar uma parte no momento que ganha, né? Então assim, os primeiros livros de mercado financeiro, né, todos ensinam esse básico, né? Então a pessoa tem essa disciplina. Então é um percentual, gente. Então assim, você não vai pegar o dinheiro todo, vou colocar tudo na bolsa, deixar a longo prazo, eu não vou ver esse dinheiro, tal. Não tem nada a ver com isso. A ideia não é essa, né? A ideia é que você pega um percentual pequeno e que é interessante como é que o dinheiro é uma coisa totalmente psicológica. As pessoas analisam às vezes o dinheiro muito como número. Não, que se eu gastar 10 reais aqui vai faltar 10 reais, e às vezes não é bem dessa forma, só matemática que o dinheiro influi. O dinheiro é muito mais do que isso, né? O dinheiro, a gente pode considerar uma energia, né? Se o dinheiro ele corre para certas pessoas, não é por acaso, né? Tem várias coisas que fazem com que esse dinheiro venha ou que não venha, né? E aí isso acontece a partir desse momento. Então quando a pessoa define que ela vai fazer um projeto desse tipo, ela começa a destinar esse percentual fixo. Então muitas pessoas talvez no começo não vão ter 10% da renda disponível para esse investimento de longo prazo. Então que a pessoa comece com 5%, talvez 3%, mas o importante é que ela comece. O importante é que no começo, mesmo que isso seja muito pequeno, ela vá destinando isso para ela entender esse processo. Por quê? Uma coisa que poucas pessoas entendem. Então, isso é o que eu vejo muito nos investidores, e agora eu fiquei aí praticamente 2 anos num trabalho de assessoria de investimento. Inclusive tem clientes aqui na live, aqui, clientes agora infelizmente estão virando ex-clientes, porque eu estou saindo da função de assessoria de investimentos para justamente poder trabalhar um pouco mais nesse projeto de ajudar mais pessoas de uma outra forma a investir, e não só aquele acompanhamento ali mais da parte operacional, que às vezes mandava ali uma ordem de corretagem. Então assim, essa experiência também agora na assessoria de investimentos proporcionou uma coisa muito legal, porque eu consegui ver por dentro, né, quais são os bastidores dos bancos, como que funciona a orientação que os bancos passam para os clientes, as corretoras que elas passam para os clientes, e também eu vi os principais erros que os investidores cometem. Então eu tive um cliente que, puxa vida, o cara me pediu para vender todas as ações da carteira dele, uma carteira relativamente, um tamanho, considero grande, assim, uns 300 mil reais mais ou menos, no dia, se eu não me engano, 22 de março, né? Depois um dia eu até vou colocar aqui
não fazer um post sobre isso, né? Eu tô esperando acabar de desligar essa questão, obviamente eu não vou divulgar quem que é, mas assim, no dia que ele pediu para liquidar a carteira dele, eu confesso que eu tive uma dor no coração muito grande, sabe? Porque assim, a bolsa estava exatamente a 96, 97 mil pontos ali, assim, no auge da baixa desse ano, e assim, tudo indicava que as ações estavam muitíssimo descontadas, talvez uma das melhores oportunidades aí da década, talvez, aí para poder investir em ações igual estava nesse ano, né, ali para março, ali mais ou menos, assim, ações assim, incrivelmente baratas, e a pessoa pede para vender tudo para poder colocar numa outra coisa, sabe, assim, totalmente despropositada. E aí, assim, a gente entende o lado interno, né? Como é que as pessoas às vezes não aguentam. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande quando você indica uma pessoa começar a investir com ações e a pessoa coloca um volume que ela não consegue aguentar aquela oscilação de mercado. Então, esse cara começou há 1 ano e meio e ele foi sofrendo com queda, o mercado sobe, notícia, agora o Brasil vai quebrar, não sei o que vai acontecer. E o cara fica nessa, um monte de falação, né? Vocês estão investindo no mercado, a maioria que eu estou vendo muitos rostos conhecidos aqui, que a gente que já está dentro do mercado, e a gente vê que a gente é levado o tempo todo a fugir do nosso foco, né? O tempo todo a gente tem uma notícia, é uma guerra, é um problema, é um coronavírus, cada hora é uma coisa para poder fazer que o mercado oscile, né? Questão política e tal, enfim, é problema atrás de problema, né? Todo dia é uma crise, é um problema, é uma bomba, é uma coisa, e as pessoas ficam nessa. Agora é a hora da renda fixa, o cara vende tudo da bolsa, corre para a renda fixa. Agora é a hora da ação, o cara vende as ações, corre para... Agora é a hora de investir nos Estados Unidos, corre tudo. Agora é a hora da criptomoeda, vende tudo, vai... E o cara fica nessa e passa 5, 10 anos e o cara não consegue nada. O cara vai ali, vai lá e vai e perde. Então, quando a pessoa entende esse começo, dela ter essa constância, de ela começar com pouco dinheiro, que ela começa, como eu falei, 3%, 5%, mas que ela consiga fazer isso com periodicidade, com regularidade. Por quê, gente? Que eu estava falando. O principal ponto que empurra o ganho financeiro, a riqueza de verdade a longo prazo, a acumulação que os grandes investidores atingiram é um fator especificamente, que é o fator da matemática financeira, que chama juros compostos. Né? De vez em quando eu coloco aqui alguns posts e tal, mostrando isso, mostrando aqueles gráficos, são impressionantes como que aquilo é acumulativo, né? Quanto que no começo, por que muita gente desiste? Por que existe poucos Luiz Barsi no Brasil, pouquíssimas pessoas realmente ricas com base no mercado financeiro? Porque as pessoas não têm paciência, né? Esse é um dos pontos principais. As pessoas simplesmente não têm paciência. Elas entram, querem começar a investir e ficam nessa procura do investimento perfeito. E aí ela troca para aqui, troca para lá. Aí uma coisa começa a dar certo. Na hora que o negócio começa a dar certo, a pessoa já acha que já ganhou bem, quer trocar para o outro. Aí o que perde, ela vai acumulando na carteira aquela perda. Né? Isso aqui é interessante também. Então, se é comum, eu acho que algumas pessoas talvez vão se identificar com o que eu vou falar aqui agora, que a pessoa compra um ativo qualquer, quem já está investindo, né? E aí essa pessoa começa a sentir, esse ativo começa a cair. E aí depois ela começa a sentir aquela dor daquela queda, ela não vende aquele, porque aquele está no prejuízo. E aí ela começa o quê? Quando o outro sobe, ela vende o que subiu. No final das contas, o que vai acontecendo? Ele vai acumulando as porcarias, porque se caiu, muitas das vezes é porque a empresa era ruim mesmo, às vezes, né, grandes investimentos realmente não vão recuperar, talvez nunca mais, ou pode ser uma coisa temporária, né, mas muitas vezes não é, e ela vai acumulando ativos ruins, né, o que tem de gente que comprou uma Galo a R$30, Via Varejo a 15, 20, enfim, várias outras empresas assim, e estão com essas porcarias lá na carteira lá. Né? Não vão vender isso, porque fala assim, não, isso aqui eu perdi, eu não vou vender isso aqui não, o dia que empatar eu vendo, enquanto não empatar eu não vou vender. E aí o que sobe um pouquinho a pessoa já quer vender já, ela fala, não, subiu, ganhei um dinheirinho aqui, tá bom, 20%, né? Todo dia que ganha 20% aqui, 30% vende. Só que, gente, que a gente está falando de bolsa de valores, a gente está falando de ganhos de 100, 200, 300, 500, 1000%, né? Agora, quantas pessoas vão usufruir disso? Quantas pessoas vão ganhar isso? Quantas pessoas vão poder participar desse processo? Né? Porque provavelmente tudo indica que a gente está vivendo um grande ciclo de alta. Só que esse ciclo foi totalmente afetado principalmente pela questão do coronavírus. Então o que houve nesse tempo, nos últimos, vamos falar assim, praticamente 4 anos, que o mercado, se a gente analisar friamente, ele não saiu do lugar nos últimos 4 anos, a bolsa subiu e caiu para poder voltar no mesmo lugar que ela estava. Essa pequena alta que teve agora nos últimos 2 meses, 1 mês e meio para cá, não representou absolutamente nada, porque isso aí basicamente foi uma recuperação do que estava lá em 2019.
Então, o mercado tem muito mais do que isso. Então, quando a pessoa começa a entender realmente o que está por trás e como funciona, ela começa a ter resultado diferente. Então, o primeiro passo, né, gente? Então, assim, que é justamente alinhar essa questão de ter um percentual mensal para poder colocar, se possível mensal, tem gente que põe quinzenal, eventualmente trimestral, mas uma periodicidade. Eu acho a periodicidade mensal mais do que suficiente. Tá certo? Você vai compondo isso ao longo do tempo e você vai comprar alguns momentos com as ações em baixa, você vai conseguir comprar mais ações com aquele dinheiro que lá na frente vão representar um ganho maior, porque tem uma coisa muito simples relacionada ao mercado de ações que as pessoas também, muita gente não entende, que é que o ganho do mercado de ações ele vem em função do número de ações e não do dinheiro aplicado. Então, à medida que você vai tendo um número de ações maior, você vai ganhando mais dinheiro ao longo do tempo. Agora, como que faz para você ter um número de ações maior? Sempre que o mercado cair, obviamente desde que sejam boas empresas, a pessoa puder aportar mais do que o normal. Então, se a pessoa destina, por exemplo, né, desse exemplo de 10 mil reais, a pessoa vai destinar R$1.000 mensais para essa carteira de longo prazo para gerar renda para ela futuramente. A partir desse momento, o que ela faz? Se ela tiver a possibilidade de, no momento de queda mais expressivo do mercado, dobrar esse aporte, ou que seja um pouco mais, em vez de 1.000, ela colocar 1.500, não sei, é muito particular isso. Isso vai acelerar demais o processo da pessoa, isso vai fazer com que ela ganhe muito mais lá na frente, vai fazer com que seja muito mais rápido esse crescimento da carteira que vai acontecer ao longo do tempo. Tá certo? Então essa é uma das partes principais, então é isso aí, é a regra do que a gente chama de se pagar primeiro, né? Então se a gente consegue dinheiro para pagar um monte de conta, né? A gente paga as despesas de casa, paga um monte de coisa e tal, arruma dinheiro para isso, para aquilo outro, mas a gente não se paga, a gente não paga a prioridade, né? A gente mesmo, o nosso futuro. Então as pessoas pensam assim, eu vou torrar e tal, não sei o quê, mas assim, quando a pessoa coloca uma disciplina desse tipo e ela já tira esse dinheiro no começo, já começa a ter essa diferença, porque ela provavelmente, se for um percentual relativamente pequeno, igual estou dando esse exemplo de 3, 5, talvez até 10% aí para o começo da maioria das pessoas, que não tem uma renda muito grande, o que acontece? Ela, com esse valor, ela provavelmente vai viver relativamente da mesma forma. Não vai ter grandes alterações na qualidade de vida da pessoa se ela destinar isso logo no começo. Né? Então, dinheiro é uma coisa meio difícil de explicar como que isso funciona na prática, mas realmente ele funciona assim. Se a pessoa define, já separa aquele percentual, já investe, ela vai viver praticamente, provavelmente, do mesmo jeito que ela vivia antes, né, sem depender disso, tá certo? Então essa é uma grande diferença, né, em relação a isso aí, tá certo? Então o primeiro passo é se organizar financeiramente, ou seja, definir no momento que recebe aquele dinheiro para poder investir aquela parte, para poder ter essa renda, né, ao longo do tempo. Tá certo? Então já falei aqui da questão dos juros compostos, eu fiz uma pequena anotação de uns pontos importantes para poder lembrar de comentar com vocês aqui. E uma coisa que é interessante, assim, que as pessoas também às vezes não entendem muito do mercado, é que a bolsa de valores, né, as ações, elas oscilam, mas isso não é por acaso, né? Essas oscilações de curto prazo que acontecem no dia a dia podem ser afetadas por absolutamente qualquer motivo que não tem explicação. Então, se você pegar lá qualquer noticiário, sites de economia, de mercado financeiro, hoje a bolsa caiu porque lá nos Estados Unidos aconteceu isso. Hoje a bolsa caiu porque o presidente falou aquilo. Hoje a bolsa caiu porque... Hoje a bolsa subiu porque tal coisa aconteceu. Isso tudo é mentira. Não tem uma explicação lógica por que isso acontece sempre. Né? Muitas vezes acontece o contrário. Todo mundo acha que ela vai cair, ela sobe. Todo mundo acha que ela vai subir, ela cai. Então, no curto prazo, tá certo? Então isso é totalmente aleatório. Totalmente assim, não tem um porquê isso está acontecendo. Agora, à medida que a gente alonga esse prazo de investimento, aí já muda a figura totalmente. É uma das poucas certezas históricas que aconteceram nos investimentos até hoje, é que no longo prazo, as cotações, os valores das ações, elas acompanharam o lucro das empresas. Tá certo? Então, assim, ela sempre acompanha o lucro que a empresa gera. Então, se você vira sócio, quando você compra uma ação, você fica sócio de uma empresa. Se você ficou sócio daquela empresa, você vai ganhar o seu dinheiro, né, ou sua participação por ser sócio daquela empresa. E essa participação normalmente vem na forma de dividendos, né, principalmente juros sobre capital, bonificação em ações, enfim, tem várias maneiras das empresas recuperarem, né, pagarem aquele valor.
E aí que está o grande diferencial. Então, quando a pessoa entende isso e ela começa a focar no que é realmente importante, ela começa a mudar a forma dela ter, do resultado que ela tem, né? Então as pessoas ficam muito focadas nesse burburinho do mercado, nessa bobagem, ao invés de focar no que realmente vai dar ganho ao longo do tempo, que é o aumento da capacidade produtiva da pessoa, ou seja, a pessoa produzir mais dinheiro. Então, se a pessoa foca em se desenvolver para ter uma promoção no trabalho, para empreender, para gerar um outro negócio, alguma coisa que ela vai gerar mais dinheiro, ao invés de ficar perdendo tempo ali estudando mercado financeiro a fundo para ver se agora é hora da LCI, se agora é hora daquilo, agora é hora daquilo outro, né? E aí a pessoa se perde nesse processo. Então esse é um grande ponto, assim, muito importante para ser observado, é justamente como lidar com isso, né? Porque o ganho de uma pessoa, ele absolutamente não tem limite, né? Então, assim, quanto que a pessoa pode ganhar mais de renda, né? Então ela pode se desenvolver e ter esse ganho a mais para poder justamente investir mais. Então isso seria muito mais acelerador do processo de desenvolvimento do que especificamente essa questão de ficar ali focado no curto prazo, o que vai acontecer no mercado e tudo. Tá certo? Então, esse é outro ponto fundamental. E tem mais um detalhe, né, que eu queria passar para quem já está investindo, né, quem já começou, que eu acho muito importante, é a questão de medir o progresso, né, é de ver o tanto que isso está evoluindo, como que a carteira está produzindo. Só que as pessoas medem o progresso pela métrica errada, né? As pessoas medem o progresso pela métrica simplesmente da rentabilidade. E a métrica da rentabilidade, quando a gente fala de investimentos em ações, ela é totalmente perigosa para o mercado, né? Porque ela vai mostrar para a gente que a nossa carteira está ruim justamente quando é o melhor momento para poder comprar ações. Tá certo? Porque quando o mercado cai, né, a rentabilidade vai ser pior, obviamente. E aí naquele momento a vontade natural de todos nós, né, que investimos no mercado, que já tivemos uma experiência de comprar alguma ação, teoricamente é de quê? De não querer comprar a ação naquele momento, porque você vê o seu patrimônio sendo moído, né? A pessoa tinha ali uma carteira de 100 mil reais, de repente de 100 mil ela pode cair para 80 mil, 70 mil, 50 mil, e isso espanta os investidores do mercado. E isso faz com que muita gente desista de investir no mercado por causa disso, porque a pessoa tem medo dessa oscilação de mercado. Então, só que quando a pessoa entende que quando ela vira sócio de uma empresa, aquilo ali na prática não vai fazer diferença, né? Porque a oscilação vai acontecer dentro do mercado de ações e para isso ela vai definir um valor relativamente baixo em relação à carteira dela para destinar à geração de renda, para destinar essa questão dos dividendos. Por quê? Quem realmente vai ganhar dinheiro ao longo do tempo, gente, é quem tiver mais ativos acumulados. E esse giro de carteira, essa troca para lá e para cá, cada vez mais vai fazer com que o patrimônio da pessoa seja consumido ao longo do tempo. Por quê? Cada vez que você vende ação, você incide taxas em cima daquela venda. Ou você resgata uma aplicação financeira, você vai pagar impostos em cima daquilo ali, né? Tirando alguns casos de isenção de impostos, você vende até 20 mil de ações, tem algumas regras, né? Que a gente não vai alongar nisso aqui agora, mas essa é uma questão muito importante e as pessoas não fazem conta disso, elas acham, não, diminuiu um pouquinho ali, perdi ali tanto, faz parte e tal, troca para lá, troca para cá, não é essa intenção de achar que está fazendo a melhor coisa, e muitas vezes a pessoa está fazendo a pior coisa, porque na hora que o mercado ia se recuperar, ela trocou a posição dela e foi para o lugar que está começando a piorar. Então ela está meio que sempre na contramão, né? Eu lembro que quando eu comecei a investir, às vezes eu tinha a sensação de que atrás da tela do computador que eu operava, né? Nessa época eu fazia com gráfico, até depois eu vou colocar uma foto que eu achei recente, deu lá em 2007, né? Com gráfico lá, com 2 telas e tal, operando no mercado, achando que ia ter algum resultado com aquilo. E eu tinha a sensação que tinha uma câmera atrás de mim que estava filmando eu entrar no mercado. Então, sempre que eu dava uma ordem de compra, o mercado caía. Quando eu vendia, o mercado subia. Era a coisa mais louca do mundo. Parecia que era tudo contra. Ele falou, tem alguém me olhando aqui. Eu olhava e falava, não é possível, tem alguma coisa errada nisso aqui. Era só eu comprar a ação, ela começava a cair. O negócio vinha subindo maravilhosamente. Aí começava a cair. Falando, não, caiu muito, vou perder dinheiro aqui demais, já perdi tanto aqui, deixa eu vender esse negócio. Olha que eu vendo, aquela ação começa a subir. Fala, pô, não tem lógica isso aqui tem alguém me olhando, né? Tá tudo contra mim, né? E depois você vai entender que não tem absolutamente nada daquilo, né? Absolutamente muito pelo contrário, o mercado tem umas oportunidades fundamentais
né? Então, se o Léo está comentando, né, Léo, que é justamente o grande erro dos iniciantes, né? Então, as pessoas passam por isso. Então, a minha ideia é justamente reduzir esse tempo das pessoas que estão começando, ajudar com que as pessoas já busquem um caminho de mais consistência. É um caminho fácil? Não, não tem nada fácil, né? Aquela história, né? Escolha o seu difícil, né? Mas é um caminho consistente. O interessante dessas carteiras, e eu falei, eu dentro da parte de assessoria, eu pude acompanhar isso de perto, até para poder chegar nessa fase agora de tentar ajudar mais pessoas, porque eu comecei a identificar esses erros que as pessoas faziam. Então eu comecei a ver por dentro das carteiras qual era o resultado que as pessoas tinham. E comecei a ver que é um método replicável. Ou seja, todo mundo que seguiu aquele caminho pré-determinado teve um resultado consistente. Foi empilhando ganhos ao longo do tempo. Ele foi tendo uma renda crescente ao longo do tempo. Então fazer com que o patrimônio gere dinheiro, eu acho isso fundamental para a questão da saúde financeira da pessoa, da família dela, e principalmente isso ao longo do tempo. Isso vai gerar tranquilidade financeira. Quem não quer uma renda recorrente, né? Todo mês, além do trabalho principal, a pessoa está dormindo, acorda de manhã, né? Igual acontece, pô, bom dia com dividendos. Né? Bom dia, você já recebe aquele monte de notificação lá na sua tela, lá, ó, hoje caiu aqui R$600 da tal empresa, R$1.000 da outra, 5.000 da outra, não sei quanto da outra. Só que no começo, aí a pessoa recebe lá 15 centavos de um, R$5 da outra, 3 do outro. Isso é bobagem, vai perder tempo com isso, não vai dar certo e tal. Aí existe, né? Aí ela fica sempre ali embaixo, ali naquele começo, ali, não sai daquele lugar, não pega aquela fase que vai crescer, que vai fazer aquele ganho. Entendeu? Então assim, a pessoa tem que conseguir superar esse começo, entender como é que funciona, que é interessante ela começar mesmo com um valor mais baixo, para ela poder entender o funcionamento do mercado e ganhar confiança. Então, quando eu falo hoje, por exemplo, a minha carteira pessoal ela é 100% em ações. Pô, mas você não investe em renda fixa? Você não investe não sei o que, em dólar, em criptomoeda, porque você não diversifica, cada dá um palpite. Não, eu conheço o mercado de ações, eu estou nisso há 20 anos. Eu já sei todas as maneiras de perder dinheiro no mercado de ações, eu sei falar. Né? Então, assim, já cansei, já sei, não. E agora tem o outro lado. Então, assim, tem as maneiras de ganhar também. Como fazer? Né? Então tem o outro lado. Então se você perde de um jeito, o mercado é assim, gente, é muito simples, é compra e venda, não tem outro lado. Ou você fica de fora, ou você compra ou você vende. Se você comprou, você quer que a ação suba para você ganhar dinheiro, ou ganhe dividendos, etc, então você vai ter os ganhos. Se você vendeu, você está imaginando que aquilo vai cair, né? Quem está vendendo porque não está acreditando naquilo ali, de algum motivo ele quer tirar o dinheiro da ação, vai para usar para outra coisa, enfim, não interessa, ele está tirando o dinheiro daquilo ali, ou seja, ele não está acreditando que aquilo vai continuar subindo. Se ele acreditar que aquilo vai continuar se valorizando, ele não ia vender teoricamente, tá certo? Então, esse simples entendimento do mercado, de como funciona essa essência do mercado, já começa a fazer muita diferença nesse ganho ao longo do tempo. Então, quando a gente fala assim, vou colocar a carteira totalmente em ações, não foi no primeiro dia, não foi no coisa, é ao longo de muito tempo. Né? Então, assim, eu tenho, assim, por exemplo, no meu caso pessoal, eu tenho ali, por exemplo, a reserva, que eles chamam de reserva de emergência, né? Assim, é um dinheiro que dura, né, um proporcional à minha renda, que daria para poder usar, no caso de, né, do dia a dia, tiver minha renda cair por algum motivo, acontecer alguma coisa, tem um dinheiro para poder ter o sustento disso. Mas tem uma frase muito legal que eu já ouvi, que eu gosto muito, que é, na verdade, que no meu caso se aplica, que a minha renda fixa são as ações. Então, ou seja, quando tem os dividendos, ele é a minha renda fixa. Então, o dividendo, o interessante dele é que ele é um dinheiro que vem totalmente isento de impostos, né? Não tem nenhum tipo de desconto, de coisa, porque a empresa que está pagando os dividendos já descontou tudo, já pagou todos os impostos lá. Então, essa é uma grande vantagem. Ele cai limpinho na conta, né? Você já recebe aquele dinheiro ali, ele não vão te enrolar para pagar, não vai ter dor de cabeça. Na data que a empresa definir, você pode contar com aquele dinheiro, pode fazer um compromisso, vou pagar tal coisa dia tal, que você já sabe que você tem um dividendo provisionado ali. Você já sabe que naquela data vai ter aquele recebimento, né? E aí, o que acontece a partir disso? Que você faz aquele investimento e você vai tendo esse retorno consistente. Então, aquele dividendo que vai caindo ali, você vai fazendo ele, você pode usar ele de renda a partir do momento que você tenha uma certa quantidade, que você tenha já acumulado uma quantidade de ações. E aí que as pessoas focam no lugar errado, né? Elas não focam em aumentar essa quantidade de ações. E o melhor momento para aumentar, como eu falei mais no início, é qual? É quando o mercado cai. Porque sempre que as ações estão baratas, você consegue comprar mais ações gastando menos dinheiro. E o seu dividendo vai ser proporcional ao número de ações. Então, por exemplo, a Petrobras, num ano só, ela pagou quase R$20 de dividendos por ação ao longo do ano.
Então é só você fazer a conta de multiplicação, né? Então você vai fazendo aquela conta, né, de 20 reais, né? Se você tem uma ação, é 20 reais. Se você tem 10 ações, 200, 100 ações, entendeu? E assim vai, 2.000 e tudo, vai multiplicando, porque no começo você tem poucas ações, mas no ano seguinte você já tem mais ações. É lógico que o exemplo da Petrobras eu peguei um extremo, né? Poucas empresas pagam o volume de dividendos que ela pagou, talvez ela mesma não vá manter esse volume, né? Provavelmente, por causa de mudança de regra, mudança de governo, enfim, né? Então assim, isso aí que é muito diferente, né? Que tem que ser adaptado ao longo do tempo, né? E aí assim, essa consistência é o mais importante. Eu estou vendo uma pergunta interessante aqui do Thiago, né? Pergunta assim, se os aportes, quando o mercado está esticado, né, se mantém. Thiago, essa pergunta é bem interessante, porque é como se fosse assim, é a dúvida de todo mundo, né? Continua aportando, subiu, até quanto subiu, porque no curto prazo a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, você fica às vezes esperando, às vezes as pessoas esperam, falam assim, vou esperar o mercado dar uma caída para poder investir, né? Então, assim, e o mercado não cai. E aí o mercado sobe mais. Quando o mercado entra realmente numa alta, então assim, quem está na bolsa de 4 anos para cá, talvez não tenha sentido isso. Porque o mercado em 4 anos ele subiu para cair, subiu para cair, subiu para cair, né? Então, ou seja, ele não subiu consistente nos últimos 4 anos. Agora, por exemplo, eu que comecei lá em 2002, 2003, né, mais ou menos, eu peguei uma alta de 2003 até 2008, aquela crise do subprime lá nos Estados Unidos, que assim, não tinha refresco. Se você deixava de comprar a ação hoje, amanhã você já comprava 5% mais caro. Daqui a uma semana era 20% mais caro. Tem várias ações naquela época que subiram 20 vezes. Você não consegue acompanhar aquilo. Cada vez que você deixava, depois você desistia daquela empresa. Pô, não tem condição. Eu ia comprar um negócio por 10, agora já está 15, depois já está 20, já está 30, já está 40. Tem uns estudos, para acabar de responder essa questão, que é muito interessante lá nos Estados Unidos, que eles provaram, por esses estudos, que o preço médio é a forma mais eficaz de investir no mercado. O que seria esse preço médio? Que é o mais simples, inclusive, que qualquer pessoa pode fazer. É isso que é legal dessa técnica, que é acessível, não tem uma mágica, não tem uma dificuldade, você não precisa ser um gênio, né? As pessoas falam assim, nossa, o cara que ganha dinheiro lá no mercado é um gênio, é só o Barça que ganha porque ele é diferente, é só o Luiz Alves porque ele tem a técnica assim, 50 anos de bolsa, por isso que ele aprendeu e agora ele... Mentira, entendeu? Não tem nada disso, e as pessoas ficam buscando essa dificuldade, ser acessível. Eu sei porque assim, eu tenho pessoas que eu já ajudei a começar a investir, né? Eu tenho o caso da Roberta, por exemplo, que é conhecida, assim, né? Prima da minha esposa, e ela mais ou menos 4 anos, quase 4 anos, 3 anos e meio atrás, começou a conversar sobre bolsa e tudo, e ela quis começar a investir, e ela conseguiu hoje, né, já tem uns 2 anos praticamente, quase que nem conversa muito comigo mais sobre investimentos, porque ela já aprendeu aquela mecânica que é simples, e ela vê a consistência do ganho dela. Ela sozinha, depois, né, que eu dei aquele suporte no começo, ela consegue já fazer os aportes, escolher as empresas, definir aquilo ali que não tem muita mágica ali, uma técnica simples que nunca vai ser perfeito, gente. As pessoas escolhem aquela perfeição, nossa, eu não posso perder em lugar nenhum, eu tenho que ganhar em todas as empresas minha carteira tem que ser perfeita, todas têm que subir 100%, 200%, todo mundo quer achar aquela época da Magalu lá que subia não sei quanto, a VEG, todo mundo queria ter descoberto a VEG, eu tive VEG lá em 2008. Né, 2007 mais ou menos ali, tá, e vendi a ação no meio do caminho. E isso foi uma grande mudança na minha técnica de investir. Por quê? O que aconteceu lá quando eu voltei lá em 2018, né, que eu comecei a estruturar essa carteira, que na verdade eu comecei em 2019, que eu peguei um caderno meu que eu achei numa mudança, né, eu mudei de casa na época e tudo, e aí eu vi lá que tinha um caderno com anotações da época que eu comprava ações lá em 2007, 2008, 2006, 2005, e lá tinha os preços, comprei ação tal, no dia tal, portanto, comprei ação, aí eu vi lá que eu tinha VEG, tinha CEMIG, tinha Usiminas, tinha não sei o que e tal, e aí eu fui olhando as empresas que eu tinha na carteira daquela época, né? Era uma carteirinha bem pequena, era pouco dinheiro e tal, mas eu vi que se eu simplesmente não tivesse, essa parte importante, não tivesse vendido as ações, eu teria tido um patrimônio infinitamente maior do que essa tentativa de vende aqui,
compra lá, tira daqui, passa para lá, tira aqui. Então, assim, uma das maiores dificuldades que eu vejo, igual eu falei, eu estava do lado de cá, né, ajudando as pessoas a investir, fazendo as ordens que as pessoas queriam fazer do outro lado, e comecei a identificar isso, as pessoas não conseguem ficar quietas, as pessoas não têm paciência, né, de um modo geral, né? Então, essas pessoas querem sempre a bola da vez porque elas são bombardeadas de informações erradas o tempo todo, porque o sistema, né, o mercado quer que elas girem, porque todo mundo ganha dinheiro à medida que a pessoa fica trocando para lá e para cá. Então, se pega um investimento bom, faz uma técnica simples, que é replicável para qualquer pessoa, que não tem segredo e tal, e segue aquilo consistentemente, segue aquilo mês após mês. Tem problema furar um mês sem investir? Esse mês não deu dinheiro, não tem problema nenhum, não vai mudar nada, mas no outro mês, na medida que você volta com menos dinheiro, mas volta, né? Não deixa aquele processo parar, tem que superar esse começo, esse começo que é a fase mais difícil, é ter essa paciência para entender, que é aquela questão dos juros compostos. Eu vou mostrar para vocês depois esse gráfico, né? E esse gráfico vai mostrar sempre isso, aquele começo, você não vê crescimento, você olha lá, puxa vida, anos ali naquela morrinha, de repente ali, para o terceiro ano, para o quarto ano, aí você começa a ver números bem mais interessantes. E aí quando chega no sétimo ano, acontece uma coisa muito interessante. Sexto, sétimo, oitavo, depende da carteira, depende da pessoa ter conseguido aportar nos momentos difíceis, né? Porque o pessoal fica com medo e para de aportar na hora que cai, que é a melhor hora. E aí o que acontece? Carteira ali com 6, 7 anos, gente, mais ou menos, o que a pessoa já tem? Normalmente, assim, 99% das carteiras que eu já vi até hoje, ela já tem de ganho só em dividendos, juros sobre capital, esse tipo de coisa. Só nisso ela já tem, a partir desse tempo, aquele valor que ela colocou mensal. Então, se a pessoa coloca, por exemplo, R$1.000 por mês, R$3.000 por mês, a pessoa consegue, a pessoa que tem uma condição melhor, consegue colocar 3.000 por mês, todo mês, por exemplo. 3.000 por mês todo mês, ali mais ou menos no sexto ano, ela já tem esses 3.000 de renda. E se ainda assim ela consegue continuar aportando os 3.000 depois do sexto ano, que ela pode parar de aportar, porque o negócio anda sozinho. Então o interessante é isso, aí você pega uma previdência privada, puxa, eu vou fazer uma previdência privada, porque eu quero juntar um dinheiro para minha aposentadoria e tal. Você vai ter que pagar aquilo o resto da vida, eles provavelmente vão investir o seu dinheiro num fundo horroroso, e você não vai ter ganho com aquilo ali no final. Você vai ver que você vai receber muito menos do que você receberia se você tivesse investido da maneira certa. Entendeu? Então, assim, essa é a grande diferença. Então, se você coloca, a partir do sexto ano, a sua previdência pode ser formada sem você colocar mais dinheiro. Eu acho isso super interessante, gente. Pensa bem, você vai fazer um investimento por 6 anos. Fala assim, mas 6 anos é muito tempo. É muito tempo, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Né? Daqui a pouco tem 6 anos. Eu comecei esses dias, já tem 4 anos da carteira. Um pouco mais de 4, né? Então, assim, passou de qualquer jeito o tempo. Então, ou seja, eu já poupei 4 anos. Então, daqui a pouco vai passar. Então, o tempo vai continuar passando para todo mundo, independente de fazer ou não. Agora, você pode escolher. Daqui 6 anos você vai estar mais tranquilo financeiramente, você vai estar do mesmo jeito, você vai estar pior. É uma escolha, é uma opção. E aí, se você faz da maneira correta esse aporte recorrente mensal em boas empresas, igual eu falei, mais ou menos por volta dos 6 anos, a carteira anda sozinha. Se você não quiser mais aportar, fala, não quero mexer com isso, mas não vou pôr mais dinheiro aqui não, deixa o dinheiro andar sozinho. O próprio dividendo vai alimentando o aporte seu para frente. Entendeu? E aí chega ali a partir do 12º ano, por aí, você já pode usufruir, dependendo da renda. Agora, quem tem capacidade de fazer aportes maiores agora no começo, isso vai colher muito mais rápido. Né? Isso vai acontecer muito antes, a pessoa já tem uma renda grande muito antes desse processo acontecer. Então, assim, esse é o diferencial que poucas pessoas conseguem entender, conseguem ver. Não, vou colocar na previdência privada. Ok, é livre, cada um põe o dinheiro onde quiser, não tem problema nenhum. Mas a previdência privada, ele vai ter que contribuir até o dia da aposentadoria dele, até lá 60 anos de idade. Ele começa a montar a carteira com 40, vai ter que aportar mensalmente até 60, 20 anos colocando, e lá nos 20 anos, provavelmente você vê, eu vi né, o caso dessa pessoa que eu estava comentando, já vi algumas previdências privadas, principalmente de Brasil Prev, né, que é a maior do Brasil, né, eu vejo assim que a pessoa ficou lá 15 anos investindo, você vê o patrimônio que ela acumulou naquele negócio, assim, é um negócio incrível, porque ela perdeu da inflação, ela perdeu para o CDI, ela perdeu absolutamente tudo, né? Ou seja, o dinheiro dela não cresceu uma merreca, e aquilo ali não vai dar para nada. Aí a pessoa, beleza, aposentou, contribuiu 20 anos, e aí chega lá, vai ter um complemento de renda de R$1.000, para uma pessoa que tem um estilo de vida
maior, mais caro, contando que lá na frente isso vai ajudar, não vai resolver. Né? Então, assim, essa forma, né, que eu estou sugerindo, que eu estou comentando, é totalmente diferente disso. Então, assim, é efetivamente fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Né? Então, esse é o grande diferencial, é colocar o dinheiro para trabalhar, é colocar o dinheiro como serviçal nosso mesmo, é fazer o dinheiro produzir mais dinheiro. Né? Então essa é a forma real. E aí a questão que eu estava terminando a resposta do Tiago, né, da dúvida dele em relação a aportar mensalmente. Então esses estudos, depois até vou fazer um post sobre isso, que eu acho que é um tema bem interessante, que é uma dúvida bem recorrente, é de que mais importante é a constância. Eventualmente vai acontecer isso, você vai comprar num preço mais caro, no outro mês mais barato, no outro mês mais caro. Né? A lógica basicamente é essa, caiu, devo aumentar meu aporte, se possível, quem tem condições, óbvio, tá certo? Então, aumenta ali que você vai ter um ganho maior, porque você vai ganhar, quanto mais ações, mais renda você vai ter, tá certo? Então, isso é bem interessante também. Então, agora, se você eventualmente tiver uma compra num preço um pouquinho maior, não é isso que vai detonar a sua carteira. Né? Agora, quando a pessoa chega já no nível de conhecimento que você já entende bem, assim, você pode eventualmente tentar correr algum risco. Um mês você segurar um pouco, fazer um aporte um pouco menor, é possível fazer? Sim. Né? E às vezes pode dar certo isso, vou deixar mês que vem, se der uma queda, eu coloco o dinheiro. Beleza, agora o perigo de começar a fazer isso é a bolsa disparar, a pessoa fala, vou ficar esperando mais um mês. Aí esse um mês vira 2, esse 2 vira 3, esse 3 vira 4, daqui a pouco a pessoa está 6 meses sem aportar, ela perdeu aquilo tudo ali. Né? E ela vai ter que comprar lá na frente com as ações muito mais caras, porque não dá para saber quando o mercado volta. Porque a gente fala nesses 4 anos, o mercado que a gente chama de lado, ele está numa faixa de preço. Então ele sobe, cai e fica nessa faixa. Ele não foi para lado nenhum. Mas em algum momento ele vai engrenar, talvez seja agora. E aí a gente não consegue acompanhar mais. Uma dúvida legal aqui do Bruno, ele está perguntando se além das ações faz sentido investir em renda fixa para aproveitar as taxas atuais. Isso é muito depende do objetivo, tá, gente? Então, assim, eu acho assim, que a gente deve definir essa questão dos investimentos, sempre que eu tento ajudar, igual eu estava ajudando as pessoas na assessoria e tudo, de acordo com os objetivos da pessoa, né? Para que você está montando uma carteira de investimento? O que você quer com ela? O que você quer ganhar? Você quer dinheiro? Você quer renda? Né? Porque assim, se a pessoa for querer renda, né? Porque é o que eu acho mais interessante, porque se você pensar friamente, a construção de um patrimônio, ele, né, aquela frase boa do Básico, ela fala que é a métrica do ego. Nossa, eu vou juntar dinheiro, investir e tal, não sei o quê, porque eu quero ter um patrimônio gigante, muita coisa e tal, não sei o quê. Beleza. Agora, e esse patrimônio, ele está gerando dinheiro para você? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? Então, se eu conheço pessoas muito ricas, né, assim, tal, pessoas com patrimônio de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões e tal, que não tem renda praticamente, assim. Você vê que a pessoa não é folgada. Poxa, como é que uma pessoa com 10 milhões de patrimônio, 15 milhões, essa pessoa não tem folga financeira? É um trem maluco, né? Mas como assim? A pessoa imobilizou tanto o dinheiro dela, tanto, que ela arrumou tanta despesa, que ela troca cebola. Ela tem um patrimônio gigante, mas ela não tem coragem de vender nada daquele patrimônio para mudar a forma dela investir. Então o cara tem fazenda, aí a fazenda morre o gado, e sítio, né, às vezes, e morre não sei o que, morre bicho, gasta dinheiro para lá, gasta dinheiro para cá. Aí o cara, igual o exemplo que eu dei do meu tio, que ele tem uns imóveis no bairro chique de Belo Horizonte, imóveis caros, assim, de alguns milhões e tudo, só que são imóveis, alguns já antigos, que poucas pessoas querem alugar. Então tem um imóvel lá que são 4 quartos, mas é uma garagem só, uma vaga na garagem. Então que família hoje em dia de 4 quartos que quer morar num bairro de luxo, que tem um carro só? É raríssimo. Aí o cara não consegue vaga para alugar, aí o aluguel fica depreciado, ele não consegue alugar porque o apartamento tá velho, aí gastou uma grana reformando o apartamento e tal para poder alugar, e aí foi um jogador de futebol lá, alugou o apartamento, ficou lá 3 meses, mudou de clube, ficou desalugado mais 2 anos. E nesse momento que o apartamento dele fica desalugado, o que acontece? Condomínio altíssimo, da última vez que eu lembro era quase 4 mil reais de condomínio mensal, e PTU não tem nem noção quanto que é, que não deve ser barato também. Então assim, um patrimônio, em vez de gerar renda, né, ele está gerando despesa. Aí você fala, qual que é a lógica disso? E a pessoa não consegue vender, já é um senhor de quase 80 anos de idade, né, tem ali uma aposentadoria boa, não vive mal, mas hoje em dia com um patrimônio desse, ele poderia ter uma renda absurdamente maior, ele podia estar totalmente tranquilo, e eu vejo ele com ali
preocupado, tenso, nessa idade, como é que vai ficar a família, o dia que ele morrer, filho, não sei o que e tal. Então, assim, a gente que é mais novo, a gente tem condição de agora, na idade que a gente está, né? Tem gente aí que tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que seja 50 e poucos anos e tal, que ela tem condição de estruturar isso ainda a tempo, porque assim, a gente tem uma expectativa de vida no Brasil aí de mais de 70 anos, né? Então, assim, alguns de nós talvez não vão chegar lá, infelizmente, mas a maior probabilidade é que chegue. Então, se a gente pensar que a gente ainda tem esse horizonte de vida, a gente tem que estar preparado para poder usufruir isso. E é aquilo que eu comentei um pouco antes, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, se o tempo vai passar, e a gente tem essa decisão, a gente vai querer estar melhor daqui 1, 2, 3, 5 anos, igual ou pior do que a gente está. Né? Então, a gente fazendo isso de forma consistente, tendo essa paciência para poder aportar, isso vai fazer toda a diferença. Então, respondendo a pergunta da questão da renda fixa, né, se ela faz sentido a gente aproveitar essas taxas atuais, eu acredito que sim, de certa forma é importante ter. Então, a gente fala de objetivo. Então, para que a pessoa está investindo? Se ela está investindo para essa questão do patrimônio, é interessante. Agora, a renda fixa, nesse momento específico, ela está tendo um ganho muito grande em relação à inflação. Né? A inflação, digamos assim, ela caiu, mas a inflação é um dado que a gente não deve confiar muito, né? Eu fiz uma enquete brincando essa semana mesmo aqui, tem lá a inflação do IPCA. Aí tá assim, o IPCA dos últimos 12 meses foi 3,94%. Aí a pergunta era, qual que é a sua sensação de todos nós que estamos aqui, né? Você sentiu que os preços na média, seu custo de vida na média geral, de tudo que você paga, tudo que você gasta todos os meses, aumentou só, vamos falar, 4% de um ano para cá? Né? Fica essa dúvida, né? Você acha que os seus custos todos na média aumentaram só 4%? Né? A minha sensação do que eu falo assim, da minha vida, do meu estilo de vida é muito mais do que isso. Né? Assim, tudo aumentou muito mais. Né? A pessoa que trabalha aqui aumentou muito mais, o cara que dá banho no cachorro fez isso, aquilo aumentou muito mais. Tudo aumentou muito mais. Tudo. Nada aumentou 4% praticamente de um ano para cá. Então, assim, a gente confia nisso. Aí é a pegadinha da renda fixa às vezes. Quando a pessoa coloca uma renda fixa para longo prazo, a gente vê que às vezes o ganho não tem um ganho real mesmo por causa disso, porque a inflação real não é a inflação que o governo fala. Né? A inflação que a gente sente não é aquela inflação que está sendo medida pelo IPCA, pelo IGPM e tal, que é falada todo dia na televisão, que tem essa briga aí por causa de baixar a taxa de juros, o Banco Central e tal, essa confusão aí que não dá em nada, né? Não é o caminho para resolver nada. Entendeu? Então, assim, essa questão é muito importante ser observada. Por que a ação é tão mais interessante do que a renda fixa? Na maior parte dos casos, a renda fixa é importante para uma função específica, que eu vou comentar. Mas por que a ação é melhor? Porque quando a gente investe numa empresa, se é uma empresa boa de verdade, uma empresa sólida, uma empresa forte, ela vai reajustar os preços dela acima da inflação, ou pelo menos no mínimo de acordo com a inflação, para poder se manter competitiva. Vamos imaginar um posto de gasolina, por exemplo. O posto de gasolina compra a gasolina, sei lá, por R$4 e vende por 5. Vou dar um exemplo, não é isso, mas vamos colocar como se fosse. Se a gasolina passar para 4,20, ele vai aumentar na mesma proporção imediatamente o preço da bomba. O posto não vai ficar segurando ali, não, vou ficar trabalhando com margem menor para ajudar os clientes aqui a aumentar meu movimento. Não vai, ele tem os custos dele, ele sabe. Se ele fizer isso, ele vai quebrar. Com o tempo ele vai quebrar, porque ele não aguenta manter aquilo ali. Então, ou seja, se ele tem uma margem de lucro, para ele se manter lucrativo, ele precisa acompanhar os aumentos de custo que ele tem. Qualquer empresa que sobrevive ao tempo, ele tem que acompanhar. Então, se a gente está conversando aqui, tem gente que é empresário aí, se você não está repondo os preços dos seus produtos, no mínimo de acordo com o seu aumento de custo, você não vai sobreviver, sua empresa vai quebrar. Se você está passando dificuldade, sua empresa não está indo bem, é um dos pontos para avaliar, porque se você quer competir de qualquer jeito, a qualquer custo, né, só preço a preço, provavelmente uma hora você não vai dar conta de manter seu negócio. Então, esse é o desafio. Então, quando você pega uma empresa grande, realmente sólida, você imagina um banco, quando você compra uma ação do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, né, Santander e tal, você acha que o banco vai dar refresco para os clientes? Você acha que ele vai diminuir taxa de juros porque o Banco Central diminuiu lá na mesma proporção e vai começar a cortar na carne dele, diminuir o lucro dele para ajudar a economia, ajudar o coitadinho lá a diminuir? Não vai, gente, não vai, isso não vai acontecer, isso é ilusão, entendeu? Não existe isso.
ele vai querer lucrar, como realmente acontece na prática. Se você pegar o lucro do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil de 10, 20, 30 anos atrás, você vai ver que ele é muito menor do que agora, porque ele foi cada vez crescendo mais, cada vez aumentando a margem dele muito mais do que os custos que ele tinha, e ele foi lucrando cada vez mais. E aí o dividendo dessas empresas, também, que a participação do lucro dos acionistas foi crescendo também muito mais. Então, quando você investe em ações, você tem essa proteção. Agora, a renda fixa ela tem uma função muito importante, que é dinheiro, na minha opinião pelo menos, que é dinheiro para objetivos definidos que não sejam esse de renda, que não seja um prazo muito longo, né? Então, aí tem que ser renda fixa. Se você pensar em colocar em ações, um dinheiro que você possa precisar, tá? Que você possa precisar num horizonte ali de 3, 5 anos, você tem que estar ciente que é um risco muito grande que você está correndo. Se for menos que 3 anos, então, nossa senhora, aí é um risco assim, é loteria, né? Assim, é difícil saber o que vai acontecer no mercado em 3 anos, né? Acontece um Covid desse, o negócio despenca 50%, né? Então, assim, várias coisas podem influenciar isso aí. Tá certo? Então, basicamente é isso que acontece nesse momento do mercado. E a gente analisa dessa forma. Então, a renda fixa ela tem essa função. Se você tem um prazo, então a pessoa quer fazer uma troca de carro no ano que vem, comprar um imóvel, dar uma entrada em alguma coisa e tal, ela está definindo aquilo ali, a renda fixa é fundamental, né? Então, a renda fixa é super importante para poder definir aquilo ali e você ter aquele dinheiro para você poder contar. Agora, se você quer fazer um processo de geração de renda, aí, por mais que a taxa da renda fixa ainda esteja interessante, ao longo do tempo as ações vão render mais. Por que as ações vão render mais? Até porque se a taxa de juros está alta, significa que as ações estão embaixo. Ou seja, as ações estão depreciadas justamente porque, pela lógica, as pessoas colocam o dinheiro na renda fixa. Então, a gente vai estar na contramão do mercado. Então, assim, quando a taxa de juros cair de verdade, a bolsa já vai ter subido, como de certa forma já subiu de um mês para cá, né? A gente vai falar de 3 meses para cá, a bolsa subiu mais de 20%. Né? Então, assim, isso na média, tem ações que subiram 50%, 40% nesse tempo. Tá certo? Então, essa é a diferença. Então, ou seja, a renda fixa você vai ganhar no máximo o quê? 13% ao ano? 14%, talvez, alguma coisa assim. Né? Aí você tem uma ação que dá 40% em 2 meses, 3 meses. E a média da carteira deu 20%, 30%. Né? Que é a média, porque vai ter ação que caiu nesse tempo, né? E outras subiram. Tá certo? Então, a pergunta se vai ficar gravada? Sim, vou deixar a live gravada, porque né, eu sei que tem muita gente que não pode acompanhar o tempo todo, acompanha um pedaço, tem outros afazeres e tudo. A minha intenção é justamente produzir esse conteúdo para poder contribuir com quem possa né, interessar nessa parte, possa aprimorar essa questão dos investimentos, que tem interesse em criar uma carteira consistente, que vá crescer ao longo do tempo. E dessa live eu pretendo tirar alguns pedaços menores, para né, as pessoas às vezes não têm tempo de assistir tudo, para poder pegar os pedaços mais importantes e fazer um resumo, né, para poder ajudar quem realmente tiver interesse em entrar nesse caminho, que é um caminho assim, realmente recompensador, né, realmente sólido, realmente consistente. E as pessoas começam a ter que entender isso, né, começam a ver que isso pode ser assim. Então tem essa opção que é bem interessante, tá certo? Então eu espero poder ter contribuído, queria saber se tem alguma dúvida, alguma coisa que eu ainda possa ajudar aqui hoje. Espero ter ajudado né, nesse ponto, assim, principalmente para quem está mais no começo, passar um geral. E aí a ideia minha de, né, com uma certa frequência, estar podendo contribuir aqui, podendo passar um pouquinho dessa experiência. Não sou o dono da verdade, meu caminho não é o único, tá? Não é só essa forma de investir, existem várias maneiras, mas é um caminho que eu tenho aplicado e tenho tido um resultado que eu confesso que eu estou muito satisfeito com os resultados da minha carteira. E as pessoas mais próximas, né? Estou vendo o Sérgio comentando, a Sandra também, o Diego, né? Todas são pessoas conhecidas aqui, estão caminhando para isso, né? O Léo também, Léo, obrigado. E todos vocês assim que estão seguindo esse caminho, estão sentindo essa evolução, né? Eu lembro que eu mandava para vocês aquele gráficozinho de evolução de dividendo, eu ficava muito satisfeito, porque eu via aquele crescimento, e é importante que a gente continue fazendo aquilo, acompanhar aquela média de crescimento de renda, que de repente você começa a enxergar, poxa, eu tenho, né, algum desses de vocês que eu estou comentando, eu já vi aí, eu já vi lá, pessoal, gente já está ganhando 5 mil de dividendos todo mês, 10 mil de dividendos todo mês. Poxa, eu fico feliz demais. Eu falo, poxa, até o cara está ganhando 10 mil de dividendo todo mês em média. Porque se eu pegar a média do ano, o cara ganhou 120 mil reais no ano de dividendo. Poxa, 10 mil já, o cara pode 10 mil garantido. Então, assim, poxa, isso dá muita segurança financeira, gente.
né? Isso ajuda a estruturar qualquer família. Poxa, esse caboclo de fome ele não morre mais, né? Então, assim, a intenção é essa, e acontece que isso é só crescente, né? Então, se a live vai encerrar automaticamente, gente, porque está inteirando aqui exatamente 1 hora. Então, eu quero agradecer muito mesmo de coração todo mundo que passou por aqui, que contribuiu de alguma forma, que eu posso estar ajudando, né? Vamos trocando ideia lá no Instagram, né? Indique para os amigos aí, quem puder ajudar, né? E que esse conteúdo faça sentido, né? Minha intenção é simplesmente essa, de poder contribuir e a gente poder ajudar mais pessoas a entrar nesse caminho consistente, a parar de ficar nesse ganho e perde, né? nessa oscilação e às vezes achando que está fazendo uma coisa e não vê aquela evolução, que ela é um pouco lenta no começo, né? Até ter colocado essa frase de brincadeira esses dias aí: demora, mas funciona, né? Demora, mas o ganho vem, né? Então, que eu acho muito melhor isso, assim, mesmo que demora um pouquinho, mas o ganho é certo, né? Não é aquela, não tem mágica, porque eu não acho que nada na vida tem mágica. Eu vou perder 20 quilos em uma semana, não tem jeito, não funciona assim, nada. E no investimento não vai ser diferente. Tá certo, gente? Muito obrigado mesmo por tudo. Boa noite a todos aí. Grande abraço aí, tá? Vou deixar gravado, depois vocês assistem os pedaços aí, quem não pôde assistir tudo. Grande abraço aí, até mais. Valeu, tchau, tchau.